Livro Toca a Trombeta em Sião, de David Wilson, narrado por Petrônio Silva. Capítulo 1. A destruição iminente. Eis que o nome do Senhor vem de longe, ardendo a sua ira e lançando fumo. Os seus lábios estão cheios de indignação, e a sua língua é como fogo consumidor. E o Senhor fará ouvir a glória da sua voz, e fará ver o abaixamento do seu braço, com indignação da ira, e a labareda do seu fogo consumidor, e raios de indignação e pedras de saraiva. Isaías 30, versículo 27 e 30. Até a cegonha no céu conhece os seus tempos determinados, e a rolinha, e o grau, e a andorinha observam o tempo da sua arribação, mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Jeremias 8, versículo 7. A América será destruída por fogo. Será uma destruição repentina e poucos escaparão. Inesperadamente, em uma hora, um holocausto nuclear acabará com a América e suas nações sucumbirão. Tudo porque a América do Norte continua pecando, apesar de ter recebido mais luz do que as demais nações. As outras nações são igualmente pecadoras, mas nenhuma outra foi tão inundada à luz do Evangelho quanto a América do Norte. Deus vai julgar a América por sua violência, seus crimes, seu desvio espiritual, seu assassinato de milhões de vidas por meio do aborto, na sua prática pública do homossexualismo e da sodomosoquismo, sua corrupção, sua bebedeira, consumo de drogas, sua demonstração de piedade sem poder, sua fraqueza espiritual para com Cristo, seu desfriamento no divórcio e adultério, sua lúbrica pornografia, seus maltratos de crianças, suas fraudes, filmes de imoralidade e suas práticas do ocultismo. Em uma hora, tudo terá fim. Para a mente carnal, somos tidos como loucos ao anunciar males contra uma nação próspera e poderosa. Chegou o seu fim, chegou o dia do julgamento. Teus dias estão contados. A igreja está dormindo, os crentes estão vivendo segundo a sua própria vontade. E pastores estão dormindo também. Eles vão zombar e rir desta mensagem. Os teólogos vão rejeitá-la porque ela não se enquadra no seu sistema de doutrinas. Os profetas que só pregam paz e prosperidade vão denunciá-la publicamente. Eu não me importo com absolutamente nada em relação a eles não aceitarem. Deus tornou-me duro como pedra e pôs aço nos meus lombos. Estou tocando a trombeta do Senhor com toda a minha força. Pode o mundo inteiro e toda a igreja chamar-me de louco, mas eu tenho que fazer soar a trombeta e acordar o povo de Deus. Creia você ou não, mas a América do Norte está prestes a ser abalada e destruída repentinamente por terríveis julgamentos. Muitos outros santos que estão buscando a Deus em oração estão ouvindo Ele, Deus, falar esta mesma mensagem. O julgamento está à porta. Preparai-vos, despertai. Desde quando recebi essa mensagem, comecei a examinar a palavra de Deus capa a capa. Profecia nenhuma é válida se não for devidamente confirmada pela santa palavra de Deus. Descobri na palavra o padrão divino do julgamento. É verdade que Deus nunca mais destruirá a terra com dilúvio, porém ele irá
fazê-lo com fogo, irá destruir com fogo. Todos os profetas vaticianaram julgamento por fogo de povos e nações que deram as costas para Deus e atingiram uma impiedade irrecuperável. Essas profecias tinham dupla aplicação: a geração daqueles dias, bem como as futuras que cometessem o mesmo crime contra Deus. As profecias contra a Babilônia e Israel cumpriram-se ao pé da letra. Muitas dessas profecias referem-se aos últimos dias, dirigida aos que vivem hoje, no fim dos tempos. Paulo declarou: ora, tudo isso sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, para que já cheguemos aos fins dos séculos. 1 Coríntios 10, versículo 11. Filho do homem, fale com seus compatriotas e diga-lhe: quando eu trouxer espada contra uma terra, e o povo dessa terra escolheu um homem para ser sentinela, e ele vi a espada vindo contra a terra, e tocar a trombeta para advertir o povo, então se alguém ouvir a trombeta, mas não der atenção à advertência, a espada vier e tirar a sua vida, este será responsável por sua própria morte. Então, se alguém ouvir a trombeta, mas não der atenção à advertência, e a espada vier e tirar a sua vida, este será responsável por sua própria morte. Uma vez que ele ouviu o som da trombeta, mas não deu atenção à advertência, será responsável por sua morte. Se ele disser atenção e advertência, se ele desse atenção à advertência, se livraria. Mas se a sentinela vir chegar a espada e não tocar a trombeta para advertir o povo, e a espada vier e tirar a vida deles, aquele homem morrerá por causa da sua iniquidade. Mas considerarei a sentinela responsável pela morte daquele homem. Filho do homem, eu fiz de você uma sentinela para as nações de Israel. Por isso, ouça a minha palavra e adverte-o em meu nome. Ezequiel 33, do versículo 2 ao 7. A América do Norte é a moderna Babilônia. Eu creio que a moderna Babilônia é a América do Norte atual, inclusive sua sociedade corrupta e sua igreja mista, mundana e corrompida. Nenhuma outra nação no mundo pode ser comparada com a América do Norte. Nenhuma outra nação no mundo corresponde à descrição da Babilônia de Apocalipse 18, a não ser a América do Norte, a rainha da prostituição, mercadejando nisso com todas as nações. A antiga Babilônia de há muitos estava destruída quando João teve a visão do Apocalipse 18. João viu uma destruição com fogo abrasador correr em uma hora. Portanto, num dia virão as suas pragas, a morte e o planto e a fome, e será queimado no fogo, porque é o fogo do Senhor que a julga. E os reis da terra que se prostraram-se a ela e viram em delícias, e a chorarão, e sobre ela plantearão, quando virem o fumo do seu incêndio, estando de longe pelo temor do seu tormento, dizendo: ai, ai da grande Babilônia, aquela forte cidade, pois numa hora veio o seu juízo. Apocalipse 18, do versículo 8 ao 10. Assim como Israel foi chamado a cidade de Deus, a América do Norte é chamada Babilônia, a poderosa cidade. Trata-se de um povo, uma terra.
Numa hora ela vai desaparecer e ser consumida por fogo. O julgamento divino vai cair sobre as grandes e pequenas cidades, e o fogo consumidor, e o fogo consumirá aquilo que antes era um país próspero, progressista, seguro e tranquilo. E sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra as suas mercadorias. E o fruto do desejo da sua alma foi de ti, e todas as coisas gostosas e excelentes se foram de ti, e não mais as acham, porque numa hora foram assoladas todas as riquezas. Apocalipse 18, 11, 14 e 16. A grande águia de grandes asas está para se despedaçar da elevada posição que ocupa no mais alto ramo da árvore das nações. A videira que foi plantada numa boa terra, a borba de muitas águas, estava ela plantada para produzir ramos e para dar frutos, para que fosse videira excelente. Ezequiel 17, versículo 7 e 8. A palavra profética de Deus por meio de Ezequiel para Israel é aplicada também à América do Norte. Ela diz: assim diz o Senhor, ela prosperará? Diz, ela prosperará? Assim diz o soberano, o Senhor, ela vingará? Não será desarraigada? Seus frutos não serão arrancados para que ela seque? Tudo o que brota dela secará. Tudo o que brota dela secará. Não serão necessários nem braços fortes, nem muitas pessoas para arrancá-las pela raiz. Ainda que seja transpassada, será que vingará? Não secará totalmente quando o vento oriental a atingir, murchando e desaparecendo do lugar onde crescia? Ezequiel 17, versículo 9 e 10. Oh, que terrível é! Repentinos julgamentos estão à portas, prestes a cair sobre esta nação que rejeitou a santidade e o arrependimento. Oh, que terrível e repentinos julgamentos estão à portas, prestes a cair sobre esta nação que rejeitou a santidade e o arrependimento. Posso ouvir os antigos profetas chamando, mas a videira foi arrancada com furor, foi abatida até a terra, e o vento oriental secou o seu fruto. Quebraram-se e secaram-se as suas fontes, as suas fortes varas, e o fogo os consumiu. Ezequiel 19, versículo 12. É um dia de vingança e julgamento contra o pecado. O Senhor prometeu julgar o seu povo quanto este fizer o agravo ao Espírito da graça. Porque bem conhecemos ao que ele disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E a outra: o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Hebreus 10, versículo 30 e 31. A profecia da destruição repentina. A palavra adverte-nos claramente que uma repentina destruição prestes a cair sobre nós. Os profetas em geral advertem-nos de um julgamento por fogo consumidor que se abaterá sobre os povos dos últimos dias, que se gaba de total prosperidade e de imune à destruição, e que é imune à destruição. O profeta Isaías adverte, porque ele abate o que habita em lugares sublimes. A cidade exaltada humilhará até o chão e a derribará até o pó.
Isaías 26, versículo 5. Josué proferiu sobre um povo que, nos últimos tempos, pereceria na sua terra. Quando transpassardes o concerto do Senhor, vosso Deus, que vos tem ordenado, e fordes e servides a outros deuses, e a ele vos inclinardes, então a ira do Senhor sobre vós se acenderá, e logo perecereis de sobre a boa terra que vos deu. Josué 23, versículo 16. O profeta Sofonias soou a trombeta sobre um dia vindouro de trevas, de tristeza e de fogo consumidor. Sua dupla profecia fala de uma destruição apressada de todos os moradores da terra. Nem a sua prata nem o seu ouro os poderá livrar no dia do furor do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo toda esta terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Sofonias 1, versículo 18. Cada profeta parece sentir pesar no seu espírito pela surpresa e a rapidez do fogo abrasador e consumidor que cairá sobre os rebeldes como julgamento divino. João viu uma visão a respeito da destruição de um terço da população da terra por fogo e enxofre. O inimigo destruidor terá um super exército cujo o armamento vomitará de suas bocas fogo, fumaça e enxofre. Apocalipse 9, 16 e 17. Que creio tratar-se de mísseis nucleares. Como resultado desses ataques de fogo, um terço da população da Terra será eliminado. Por essas pragas foi morta a terça parte dos homens, isso é, pelo fogo, pelo fumo e pelo enxofre que sai das suas bocas. Apocalipse 9, versículo 18. Ai de vós que estáis indiferentes e despreocupados em Sião. Deus adverte que todos os crentes mornos serão vomitados da sua boca. Proferistes a palavra da fé, obtendo para vós mesmos riquezas, bens multiplicados, e usaste a fé para satisfazerdes egoístamente todas as vossas necessidades. Agora podeis dizer que de nada tens falta, e estais vestidos de linho fino, e púrpura, e escarlate, e adornadas com ouros e pedras preciosas e pérolas. Apocalipse 18, versículo 16. Numa hora, tudo se acabará, a bolsa de valores se queimará, seus edifícios e máquinas, os arraias céus fundirão, o fogo da vingança divina transformará as cidades em desertos calcinados. Nosso governo, sistemas de transporte, estoque de alimento, sistema de comunicação, rádio e televisão, tudo será destruído numa hora. Lede isso, tudo está escrito. E o que sude ao povo sucederá a sacerdote, ao servo, como seu senhor. E o que sucede ao povo sucederá ao sacerdote, ao povo, como seu senhor, a serva como sua senhora, ao comprador como ao vendedor, ao que empresta como ao que toma emprestado, ao que dá usura como ao que paga usura. De todos se esvaziará a terra, e de todos será saqueado, porque o Senhor pronunciou esta palavra. Demolida está a cidade vazia, todas as casas fecharão, ninguém já pode entrar, porque será no interior da terra, no meio destes povos, como a sacudida da oliveira.
porque será no interior da terra, no meio destes povos, como sacudirá da oliveira, e como os barricos, quando está acabado e vindimar. Isaías 24, versículo 2, 3, 10 e 13. Repetindo os dois últimos versículos em outra versão. A cidade vã está em ruínas. A entrada de cada casa está fechada. A cidade foi desfeita em ruínas, suas portas feitas em pedaços. Assim será na terra, entre as nações, como quando se usa a vara da oliveira ou se busca os restos das uvas após a colheita. Creio que Moisés viu estes dias em que vivemos e profetizou pelo Espírito que essa destruição dos últimos dias, Deus irá executá-la imediatamente, mediante o calor abrasador. Sua profecia é uma advertência estorteante do que está por vir. Moisés declarou em Deuteronômio 23, versículo 22 e 24: Pois um fogo foi aceso pela minha ira, fogo que queimará até as profundezas do Sheol. Ele devorará a terra, as suas colheitas, e consumirá os alicerces dos montes. Enviarei diante de feras, uma fome devastadora, uma peste avassaladora e uma praga mortal. Enviarei contra eles dentes de animais selvagens e venenos de víboras, que se arrastarão no pó. Uma pergunta: as setas que Moisés viu serão mísseis? Será um monstro da Rússia, será? Que cravará seus dentes numa nação por falta de conselho? O versículo 28 diz: é uma nação sem juízo e sem entendimento. Ouvi o seu lamento, oxalá eles fossem sábios, que isto entendessem e atendessem para o seu fim. Em outra versão, quem dera fosse sábios e entendesse e compreendessem qual será o seu fim. A visão de Moisés, no seu todo, descreve o que sobrevirá ao mundo nesses últimos dias. Nos dias atuais, são esses últimos dias, e nós somos a semente de Israel. Como é que descrevemos o aviso do profeta Joel por tanto tempo? Como é que desprezamos o aviso do profeta Joel por tanto tempo? Ele predisse com clareza sangue, fogo e colunas de fumaça na terra, elevando-se aos céus, antes do grande e terrível dia do Senhor. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Joel 2, do versículo 30 ao 31. Que pasmo nos céus, quando se elevarem da terra gigantescos colunas de fumaça, e também certo será que, naquele dia de sangue, fogo, fumaça, todos aqueles que neste país invocarem o nome do Senhor serão glorificados. E também certo será que naquele dia de sangue, fogo, fumaça, todos aqueles que neste país invocarem o nome do Senhor serão glorificados. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte de Sião e de Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nós
restante que o Senhor chama. Joel 2, versículo 32. Consideremos aqui a Estátua da Liberdade que se encontra no ponto de Nova York, conhecida como a Dama do Ponto. Isaías adverte para uma repentina destruição que virá sobre uma dama altiva. E dizeis: Eu sei, Senhora, para sempre. Até agora não tomaste essas coisas em teu coração, nem te lembraste do fim delas? Continuarei sempre sendo a rainha eterna, mas você não ponderou nessas coisas, nem refletiu no que poderia acontecer. Agora então escute, criatura provocadora, que age despreocupada e preguiçosamente em sua segurança, e diz a si mesma: somente eu e mais ninguém, jamais ficarei viúva, nem sofrerei a perda de filhos. Estas duas coisas acontecerão a você no mesmo instante, num único dia. Perdas de filhos e viúvas virão sobre você com todo o seu peso, a despeito de suas muitas feitiçarias e de todas suas poderosas palavras de encantamento. Você confiou em sua impiedade e disse: ninguém me vê. Sua sabedoria e seu conhecimento a enganam, quando você diz a si mesma: somente eu e mais ninguém além de mim. A desgraça a alcançará e você não saberá como enconjurá-la. Cairá sobre você um mal do qual você não poderá proteger-se com um restante. Uma catástrofe que você não pode prever cairá repentinamente sobre você. Isaías declarou: por isso a maldição consome a terra, e os habitantes nela serão desolados. Por isso serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Isaías 24, versículo 6. Não se trata aí de um novo dilúvio, mas de um fogo devorador. E os povos serão como os incensos que caem, como espinhos cortados arderão no fogo. Os pecadores de Sião se assombrarão. O tremor surpreendeu os hipócritas. Quem dentre os habitantes com o fogo consumidor? Quem dentre nós habitará com o fogo consumidor? Quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? Isaías 32, versículo 12 e 14. Isaías 32, versículo 14, em outra versão. Quem de nós pode conviver com o fogo consumidor? Quem de nós pode conviver com a chama eterna? Isaías também viu o Senhor vindo numa carruagem de fogo para executar o julgamento. E muitos serão mortos, porque eis que o Senhor virá em fogo, e seus carros com um torvelinho, para tornar a sua ira em furor, e a sua repreensão em chamas de fogo. Porque como um fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne. Os mortos do Senhor serão multiplicados. Isaías 66, versículo 15 e 16. Que apavorante descrição de um holocausto por bombas de hidrogênio. O que Isaías descreve? E será que aquele que fugir da voz do temor cairá na cova, e o que subir da cova, o laço o prenderá, porque as janelas do alto se abrirão, e os fundamentos da terra tremerão. De todo será quebrado toda a terra,
de todo se romperá a terra, e de todo se moverá a terra, de todo vacilará a terra como o ébrio, e será movido e removida como a xoxa de noite, e a sua transgressão se agravará sobre ela, e cairá, e nunca mais se levantará, e a lua se envergonhará, e o sol se confundirá. Isaías 24, do versículo 18 ao 20 e o 23. Função repentina da matéria. Liquefação. Função repentina da matéria. Liquefação. Ninguém se engane quanto a isso. A palavra de Deus claramente alerta para o fato do que vai ocorrer. Função líquida da matéria. Creio que isso breve vai acontecer aqui. Não foi por acaso que Paulo falou da difulação do corpo físico, dissolução do corpo físico, porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos eternas nos céus. 2 Coríntios 5, versículo 1. Pedro também previu, havendo, pois, de perecer todas as coisas, que pessoas nos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia do Senhor, em que os céus e os fogos se desfarão e os elementos ardentes se fundirão. 2 Pedro 2, versículo 11 e 12. Davi também profetizou: dissolve-se a terra e todos os seus moradores, mas eu fortaleci as suas colunas. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho ferve, cheio de mistura, e dá a beber dele. Certamente todos os ímpios da terra sofrerão e beberão as suas fezes. Salmos 75, versículo 3 e 8. Nota do tradutor: fezes do vinho são as suas êcorias. Deus vai fundir a América do Norte, assim como ele também prometeu fazer com Israel, como se ajuntam a prata e o bronze e o ferro e o chumbo e o entulho no meio do forno para assoprar o fogo sobre eles, a fim de se fundirem. Assim vos ajuntareis na minha ira e no meu furor, e ali vos deixarei e fundirei, e congregar-vos-eis, e assoprarei sobre vós o fogo do meu furor, e sereis fundidos no meio dela, como se funde a prata no meio do forno. Assim sereis fundidos no meio dela, e sabereis que eu, o Senhor, derramei o meu furor sobre vós. Ezequiel 22, do versículo 20 ao 22. Ezequiel capítulo 22, do versículo 20 ao 22. O cálice da iniquidade está cheio, o urso está preparado em posição de ataque. Agora é apenas uma questão de tempo. Do Polo Norte virão os mísseis mortíferos. Medo combinado e uma impulsa sobrenatural levantará o inimigo a desfechar o primeiro ataque. O medo fará com que os inimigos façam o primeiro ataque. O Senhor dos Exércitos formou este desígnio para denegrir a soberba de todo o ornamento e envilecer os mais nobres da terra. Em outra versão, o Senhor dos Exércitos o planejou para abater todo orgulho e vaidade e humilhar todos os que têm fama na terra.
O Senhor estendeu a mão sobre o mar e fez tremer os seus reinos. Ascende da Fenícia, ordenou que as suas fortalezas sejam destruídas. Isaías 23, versículo 9 e 11. Zacarias falou de um dia em que Deus ajuntará todas as nações para pelejar contra Jerusalém, e o Senhor sairá e pelejará contra essas nações. Zacarias 14, versículo 2 e 3. A América do Norte nunca combatera contra Israel, mas também nunca a protegeu. Deus protegerá Israel e enviará o fogo sobre a América. Se você não crê que tal julgamento por fogo está próximo, você precisa saber que o mesmo é inevitável. O profeta Sofonias prova isso. Portanto, esperai-me a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojar, porque o meu juízo é ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles derramar a minha indignação e todo o ardor da minha ira, porque esta terra será consumida pelo fogo do meu zelo. Sofonias 3, versículo 8. O profeta Isaías declara esse julgamento com plena certeza. Se você crê que a palavra de Deus é verdadeira, então você terá de crer que a terra será esvaziada e devastada ao ser julgada por Deus. De todo ser esvaziará a terra e de todo será saqueada, porque o Senhor pronunciou esta palavra. Isaías 24, versículo 3.